Olá, Fernando Paiva, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Fernando, é um prazer, um privilégio meu, uma honra muito grande. Sei que sua agenda é uma agenda apertada e fico muito realmente honrado e feliz de poder estar conversando com você, né, aqui no Cilegens. Queria só para dar uma visão geral para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez, qual que é a ideia do Cilegens? Bom, a ideia de Sea Legends é inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. O Sea Legends tem uma brincadeira com o termo Sea Level. Então, normalmente eu entrevisto diretores de empresa, presidentes, empresários, que representam, assim, têm uma visibilidade maior no mercado, e as pessoas, quando olham, acham que são mágicos, né? Tem lá uma mística, são lendas. E o objetivo é a gente desmistificar isso um pouco, mostrar que existe ali muito trabalho, escolhas, falhas, né, erros. Então, é esse o objetivo, inspirar por meio de histórias inspiradoras. E, mais uma vez, te agradeço demais. Eu que Bom, agradeço. eu vou te passar a bola, né, só dando um breve overview, dizendo o seguinte, quando eu vi, por um acaso, não me lembro como é que a gente se conectou, eu vi o seu perfil do LinkedIn e me chamou muita atenção. É, assim, a amplitude, né, da sua experiência, da sua formação, seu track records. E aí eu parei, né, eu tenho esse hábito, né, fui dar uma olhada lá, né, na sua formação e vi que sua formação realmente é uma formação né, técnica, né? Você tem uma formação técnica, acadêmica, técnica, de negócio, com experiência no Brasil e fora do Brasil. Tem, né, uma passagem aí também muito grande em empresas de tecnologia, ocupando posições na área de tecnologia, de inovação, de digital, de crescimento, de estratégia, como CIO, como COO, também como investidor, né, como advisor, como membro de conselho, enfim, sei que você também foi agora, né, eu tenho um tempo que você está na área de saúde aí, né, trabalhando fortemente na área de saúde junto com tecnologia, inclusive se especializando também, estudando nessa área, enfim, dei um overview, mas eu queria te fazer uma pergunta, Fernando, vou te passar a palavra e te fazer uma pergunta, na verdade, te pedindo para você contar um pouquinho mais sobre você, mas principalmente fazendo uma pergunta. Fernando, sua vida sempre foi muito fácil assim? Você acordou e de repente já era tudo isso? Já era essa referência que você é hoje? Sempre até parece, né? Quem dera que se fosse, né? Pelo contrário, eu estava até compartilhando aqui na antessala, vamos dizer assim, né? De que eu sou muito grato e sou produto e reflexo da estrutura familiar que me compõe, sobretudo do meu pai e da minha mãe, e de tudo aquilo que eu fui aprendendo na minha jornada pessoal, sobretudo, para eu me fazer como um profissional, um executivo de mercado. Eu sou muito grato ao meu pai e minha mãe. Eu frequentei muito jovem grupo de escoteiro, coisa que hoje praticamente acho que alguns jovens, se você fala de grupo de escoteiro, acho que está fora de moda, acho que parece que é demodê, né? Mas o grupo de escoteiro me ajudou muito no meu processo de formação de liderança. Fui de grupo de jovem religioso, sou uma pessoa de formação religiosa bem estabelecida, e isso foi me ajudando a desenvolver competências e habilidades muito importantes, e sempre alinhado com alguns ensinamentos e algumas bases muito importantes de dentro de casa mesmo, com o meu pai e com a minha mãe. A minha jornada não foi fácil, não é fácil, porque eu sou um negro no Brasil, nós sabemos de toda essa estratificação social que existe no Brasil, porém eu venho de uma estrutura familiar em que o meu pai e minha mãe, eles sempre falaram que no Brasil que nós nos encontramos há 20 anos atrás, 25 anos, quando eu estava ainda no processo de formação e desenvolvimento, ainda no processo de crescimento, né? Porque, parafraseando aí um dos grandes escritores, que ninguém nasce pronto, todo mundo vai se fazendo, né? Eu fui me fazendo, porque eu sei que conhecimento é a ferramenta mais poderosa e importante para que você consiga se posicionar
e como um cidadão, como uma pessoa dentro de uma sociedade que conhecimento não é um ativo, não foi no passado, assim eu posso dizer, um ativo fundamental. E como negro, eu sempre escutei de que se as pessoas não me engolirem pelo tom de pele que eu tenho, as pessoas pelo menos vão me ouvirem pelo tipo de conhecimento que eu tenho para oferecer. Por isso que a busca contínua, alinhado com o meu perfil natural de ser nerd, de sempre buscar desenvolvimento contínuo, múltiplos tipos de áreas de conhecimento, sempre foi natural também dentro do meu próprio perfil. Só que isso também eu aprendi em casa porque eu via minha mãe e meu pai fazer isso. Então, essa questão de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento técnico, desenvolvimento psicológico, emocional e espiritual sempre foi uma rotina natural dentro da minha estrutura familiar, que fez com que todos os desafios em que se apresentaram na minha vida, e não foram poucos, eu encarasse como uma jornada, como uma passagem, como uma oportunidade e uma alavanca propulsora de crescimento, e não de declínio ou de subjugamento. Então, eu sempre usei isso de maneira muito positiva. Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 17 anos quando meu pai faleceu, quando eu tinha minhas irmãs pequenas, e meu pai faleceu no meu colo, eu fazendo respiração boca a boca nele, porque ele teve um infarto fulminante do miocárdio. E eu estava no primeiro ano da faculdade, eu era bolsista 100%, eu ainda não tinha feito universidade pública, o que eu fiz faculdade de administração, depois eu fiz faculdade de engenharia de produção. E naquele momento, até algumas pessoas falaram, poxa, você tem que parar tudo para ajudar a sua mãe. E eu falei, não, eu vou seguir em frente em memória do meu pai, porque ele deixou um homem, ele deixou um cidadão, ele deixou uma pessoa de bem, e eu vou honrar a memória dele fazendo diferente de tudo aquilo que ele havia deixado como legado, como pessoa, ser humano, e seguir em frente para que as minhas irmãs tenham um bom referencial e quando eu formar minha família eu também possa ser um bom modelo e um bom exemplo, sobretudo para minha estrutura familiar. E desde então, até brinco que eu estava numa empresa, eu já atuava desde os 13 anos, eu atuo com tecnologia da informação, comecei a programar com 13 anos de idade, meu pai me havia me presenteado com um MSX, muitos aqui nem devem saber o que é um computador MSX, vem antes do 286, 386, etc. E aí eu comecei a programar, sempre trabalhei desde os 13 anos de idade. Eu já vendi Natura, já vendi Avon, já vendi coxinha, já vendi geladinho, já vendi pipa, já fui, entre aspas, um microempreendedor, né? Muito jovem. Já vendi Fator 5 na faculdade, eu lembro muito bem que eu vendia Fator 5 para complementar renda e desenvolvia pequenos sisteminhas de controles de estoque para bairro, para papelaria, bazar, mercearia. Eu ainda sou do tempo da quitanda. Então, fiz muito isso, até que quando meu pai faleceu, eu já estava em uma empresa de pequeno e médio porte de tecnologia, e sempre ajudando também a minha estrutura familiar, que era uma estrutura grande, nós tínhamos alguns parentes que moravam conosco também, que era de responsabilidade do meu pai, e até que quando o meu pai faleceu, eu lembro até hoje que, só para pontuar um desafio grande, o meu líder direto, que era meu gerente na época, era um analista, ele foi no enterro do meu pai, a empresa mandou até esqueço o nome, né, das flores, a coroa, né, a coroa de flores, e isso era dezembro, meu pai morreu no dia 18 de dezembro, e a gente nunca esquece porque era véspera do Natal, né, e aí quando esse líder falou, tira as férias, fica tranquilo, volta só em janeiro, vai cuidar da sua família, foi o que eu fui fazer, e fui fazer sobretudo aquilo que meu pai mais gostava, porque nós somos voluntários, né, de uma das maiores ONGs do Brasil, a minha família é uma das fundadoras, dos Amigos do Bem, e aí eu fui, enterrei meu pai, fui com minha família para o sertão nordestino entregar cesta básica, alimento, porque era um trabalho que meu pai gostava muito de fazer e eu fui fazer em memória a ele. Quando eu voltei, em janeiro, para a empresa, no primeiro dia que eu voltei, achei já o clima um pouco estranho, eu fui desligado da empresa. Meu pai falece no dia 18 e eu fui desligado da empresa porque o meu gerente e o diretor haviam sido desligados
e aí eu fui desligado da empresa. Então, você imagina que o seu pai falece praticamente 15 dias antes, e aí depois você recebe uma notícia que você não vai ter trabalho, não vai ter emprego, não vai poder somar forças ali com a sua mãe no processo de subsídio material, né, para suas irmãs que eram mais novas. E aí até que eu tinha dois caminhos, que é a história do copo, né, do copo cheio e do copo vazio. Eu poderia me fazer vítima da vida, da circunstância ou da situação, chorar e realmente desistir e entrar num processo psicoemocional de depressão ou de desânimo, ou de fadiga ou de cansaço. E eu, pelo contrário, por toda a formação que eu recebi do meu pai e da minha mãe, e por ter trabalhado muitos anos com famílias em estados de miserabilidade muito alta no sertão nordestino, e por ter feito parte de um grupo de jovens que a gente sempre atuava em Cotia, ajudando as famílias menos favorecidas a ter uma estrutura emocional um pouco melhor, para ter uma vivência um pouco melhor como instituição família, eu falei, tá na hora de eu colocar todo esse aprendizado que eu escutei e que eu falei e proferi em muitos momentos em prática. Então, eu primeiro sempre busco a Deus, e foi o que eu fiz, e mantive a minha perseverança, mantive a resiliência, e fui fazer toda a movimentação dentro do networking que o meu pai havia deixado de pessoas importantes. E todas as portas que eu bati do networking que o meu pai havia deixado, nenhuma se abriu. Todas falaram não. E aí eu fiquei praticamente uns 35 dias, porque eu não acredito que as pessoas naquela época, né, conseguem emprego ficando sentado em casa ou dormindo até meio-dia. Então, ainda o modelo de busca de emprego era você acordar cedo, ir lá na Barão de Itapetininga, no centro da cidade, com umas 30 agências de recrutamento e seleção, preencher milhares de fichas e ficar esperando uma oportunidade. Então, eu comecei a fazer todo esse processo, até que um amigo meu, que ele era do grupo de jovens que eu fazia parte, ele já estava numa empresa multinacional, e ele havia feito a minha indicação, isso depois de 35 dias eu estava recolocado em uma multinacional, e aí, e uma multinacional dentro de uma área, um desafio que não era a minha expertise, porém ele acreditava muito, porque eu era um desenvolvedor e também uma pessoa especializada em infraestrutura já de pequeno e grande porte, porque a empresa que eu trabalhava, a gente cantava, dançava, assoviava em tecnologia da informação, era informática, nós montávamos redes estruturadas com o nosso bom e velho NT4 e etc. E vai. E aí eu entrei para ser administrador de redes dessa multinacional, até que fiz o curso, e era uma consultoria da SAP, e aí fiz o curso da SAP, a empresa é a Capgemini, hoje é uma multinacional francesa, e lá eu consegui me desenvolver, adquirir qualidades importantes para qualquer outro tipo de jornada profissional que eu tive na frente. Então, eu mantive essa resiliência, porém, no decorrer dessa jornada, né, eu fazendo aqui uma timeline, eu tive muitos desafios. Eu cheguei a estar em programas de trainee e conviver praticamente por um período com um líder, que no programa de trainee, que na minha época o trainee você já era gerente, você não era um programa que você vira um assistente, um analista, já era um programa de formação para gerência, né, alta gerência. E aí eu trabalhei por um período em uma empresa que o meu líder, uma das madeiras dele, como o modus operandi daquele líder naquele momento, de fazer com que eu criasse um pouco de casca corporativa e também de comportamento, né? Segundo a percepção dele e a visão dele, era me maltratar, era me subjugar, era me chamar, por exemplo, por nomes pejorativos como macaco na frente de inúmeras pessoas. Em reuniões, nós tínhamos fornecedores internacionais e eu tinha que fazer ata de reunião em inglês, e ele me chamar de macaco constantemente para fazer a ata de reunião. E eu tive que suplantar e superar tudo isso em nome do conhecimento que aquela pessoa tinha, tecnicamente dizendo, e em nome também de um objetivo de que aquela circunstância ou aquela situação lá era passageira, de que nada é eterno, e de que
a pessoa que precisava mais de ajuda não era eu, era aquela pessoa, porque uma das coisas que eu aprendi em casa é que a limitação intelectual, cultural e étnica não é minha, é do outro. Se o outro ele tem um problema de racismo, um problema de autoaceitação, é dele, não é meu. Então, eu com esse tipo de pensamento, é lógico que eu não sou alienado a preconceito, uma série de violência emocional que as pessoas passam por uma questão de racismo ou por de uma não aceitação por uma questão de pele, compreendo perfeitamente. Porém, entretanto, cada pessoa tem um mecanismo que desenvolve contigo de fazer com que você seja uma pessoa reativa ou uma pessoa ativa positiva. Então, eu preferi ser ativo positivo, de não pegar aquele lixo emocional e aquele lixo cultural e intelectual, porque é uma limitação intelectual, o preconceito ou o racismo, e utilizar como, de novo, uma alavanca propulsora de padrão de conduta, de mostrar para o outro que eu não sou ele e que não sou igual a ele. Então, foi o procedimento que eu tive naquele momento para seguir em frente. Falar que não machucava, que não doía, que não fazia mal e que eu não chorei muitas vezes, mesmo sendo homem, escondido no banheiro, seria mentira. Muitas vezes. Só que eu respirava fundo, buscava a Deus e sempre pensava de que aquilo seria uma passagem, que era um período de job rotation de pelo menos 2 anos, e eu acabei ficando somente 1 ano com essa pessoa, até que depois fui para um desafio sozinho, já como um gerente estabelecido sênior, porque ao término desse, vamos se dizer, desse estágio, desse processo, desse treinamento, né? Essa pessoa veio conversar comigo e falou que me tratava mal, porque na minha jornada profissional como executivo negro, eu iria encontrar pessoas muito mais cruéis e muito mais taxativas e que iriam me estereotipar de uma maneira extremamente pejorativa por várias razões. Uma, porque eu sou negro, outra porque ele mesmo compartilhou que ele tinha um filho na mesma idade que eu, e eu já tinha uma formação muito boa, tanto de conhecimento técnico, eu trabalhava já desde os 13 anos, não era o meu primeiro emprego, e ele queria que, ao invés de eu estar naquele programa, naquela multinacional de trainee, ele queria que o filho dele estivesse naquele lugar, mas o filho dele era músico e era dependente químico. E aí foi quando eu falei para ele, poxa, eu sinto muito pelo seu filho ser dependente químico, que no meu ponto de vista tem uma questão correlacionada, não por juízo de valor, mas sempre indireta, correlacionada com a estrutura e as bases que a pessoa recebe dentro da sua estrutura familiar. E aí foi indiretamente uma maneira de eu devolver toda aquela subjugamento que ele fazia em cima de mim, e falei para ele que tem que seguir em frente e para ele não desistir, porque família é família e filho é filho, e que ele deveria lutar para que o filho dele, pelo menos, encontrasse o lugar dele dentro daquilo que o filho dele tinha como talento ou como vocação, porque vocação e talento você não impõe, ou as pessoas têm ou não têm, e aí cabe a cada pai ou mãe, cada pessoa tentar descobrir e explorar e desenvolver isso dentro das suas estruturas, né, e dos seus. Então foi o que eu fiz naquele momento, e desde então eu comecei a perceber realmente que eu estava em um oceano azul muito grande, mas em um oceano azul sozinho e solitário, porque todos os ambientes que eu depois percorri, eu era o único negro. Sei que tem hoje essa militância, essas discussões, tem a questão que se eu estivesse conversando com uma mulher, a mulher ia falar, mas eu também estive por muitos anos, mas eu não tô competindo, mas em relação às limitações que a gente passa por essa questão cultural instalada na sociedade brasileira. E é uma realidade. Porém, por mais que eu estivesse em uma grande empresa, sempre tinham, sim, mulheres em menor proporção, mas tinham. Agora, negros, eu sempre era o único. E continuei passando por deveras dificuldades, até eu continuar desenvolvendo habilidades e conhecimento suficiente para que
eu fosse percebido e notado pela qualidade, pelo conteúdo que eu tinha e pelas entregas que eu realizava, não simplesmente porque eu tinha todos os dentes na boca, vamos dizer assim, fazendo uma piada, né? Então, não foi fácil e sempre tive meta e objetivo, porque uma das coisas que eu aprendi com meu pai é quem não tem foco não tem força. Então, quando você não tem foco, você não tem força. Então, eu tinha um foco. Qual era o meu foco? Meu foco era sempre ser um grande executivo. Isso eu tenho já desde os meus 15 anos, quando assim, em alguns lugares as pessoas, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre falei, eu vou ser um executivo. E todos os cursos que eu fiz, todos os processos de formação intelectual que eu busquei, foi sempre buscando desenvolver múltiplos conhecimentos, né, e áreas para que em qualquer negócio em que eu me encontrasse, eu conseguisse ser uma peça e um recurso importante dentro da estrutura e, sobretudo, um recurso útil para poder conseguir gerar valor percebido para a própria empresa, para poder expandir o meu conhecimento e as minhas habilidades e competências. Então, isso sempre foi um foco que eu dei na minha vida muito importante. Por isso que eu nunca parei de me desenvolver, de estudar, de buscar melhoria contínua. Sempre fui autodidata, sempre fui muito nerd. Eu sou uma pessoa que eu leio praticamente um livro por semana, um pouco menos depois que meu filho nasceu, mas sempre busquei avidamente o desenvolvimento e o hábito da leitura e do absorção de conhecimento, e descobri que você replicar conhecimento aumenta conhecimento. E aí fui também buscar poder começar a replicar conhecimento, de aula em algumas universidades. Hoje, no ecossistema de saúde do Brasil, consegui conquistar um certo espaço, porque eu consegui entrar em uma área onde o ecossistema de saúde, se eu não me engano, assim, ele foi um dos últimos a entrar em todo esse eixo de transformação digital e toda a composição que as tecnologias disruptivas elas proporcionam para que os negócios de saúde eles sejam negócios cada vez mais escaláveis, perpétuos, né? E muito mais sustentáveis. Então, eu tive essa oportunidade de vir de uma escola de tecnologias muito rica, e, sobretudo, muitos anos, mais de 10 em mercado financeiro. E aí, quando eu cheguei no mercado de saúde, foi fácil em relação à tecnologia, que a tecnologia ela sempre foi meio, mas sempre foi uma vertical dentro das estruturas corporativas, e hoje ela é horizontal, ela é transversal, na verdade, dentro das corporações. Eu costumo dizer que todas as empresas hoje é uma empresa de tecnologia, e aquela que não é uma empresa de tecnologia, ela vai ter que se inserir e se tornar uma empresa de tecnologia, senão ela pode vir à bancarrota nos próximos 3 a 5 anos aí, dependendo de como que está o lead time do mercado que essa empresa se encontra. Então, eu busquei desenvolver a internet das coisas médicas, virei um dos maiores especialistas nos últimos 4 anos, um dos maiores evangelizadores da internet das coisas médicas, que é o famoso IoT, porque você tem o IoT da indústria da linha de produção, do Lean, né? O famoso Lean, e tem o IoT porque é Medical Devices. E aí eu acabei virando um dos maiores especialistas da temática, consegui virar vice-presidente de uma multinacional suíça, aonde eu percorri mais de 2.000 hospitais em aproximadamente 3 anos, consegui ganhar 16 prêmios de inovação Brasil e América Latina, consegui também desenvolver a primeira plataforma de telemedicina dos hospitais do Exército Brasileiro, porque o povo brasileiro não sabe que o Exército Brasileiro tem mais de 68 hospitais. Eu saí no livro dos 100 anos do Exército Brasileiro condecorado, o único civil dentro de uma operação com mais de 4.000 soldados da ONU, e a plataforma de telemedicina sendo utilizada na ONU. Ganhei prêmios também de ter contribuído aí em meio à pandemia do Covid-19 no Hospital das Clínicas, fazendo a plataforma de tele-UTI
integrando todo esse universo do hardware com o software e subsidiando tanto o Instituto Butantan como o INCOR, junto com o Dr. Carlos Carvalho, que é o maior pneumologista da América Latina, informações para que o Coronavac estivesse no braço de muitos cidadãos aí do Brasil afora, não somente do estado de São Paulo. E hoje essa nossa solução ela está replicada em mais de 24 hospitais estaduais e em mais de 1.200 hospitais em território nacional, né? E também tive a oportunidade de sair na Forbes como um dos 16 brasileiros mais inovadores da história do Brasil no ecossistema de saúde. Mas tudo isso só foi possível porque eu acho que foi uma composição de fatores que foram me desenvolvendo e fazendo com que eu estivesse, naquele momento, naquela circunstância, preparado para poder contribuir, porque eu sempre tive propósito. Então, eu acho que quando nós temos propósito, e um propósito que impacte vidas, um propósito que impacte pessoas, e não somente um propósito monetário ou financeiro, eu acho que as possibilidades elas são muito maiores, porque eu acredito muito que Deus e o universo, seja qual a crença de cada pessoa, converge de maneira sempre positiva para um bem maior e um bem comum. Ô, Fernando, você me deixou sem palavras, viu? Assim, em alguns É momentos. isso. Eu estou até sem graça, eu não sabia nem que eu falava direito. Vou te falar um negócio. É muito bom escutar isso, né? É muito bom ver um caso desse. E eu não tenho um tanto de pergunta aqui, mas eu acho que não vão ter perguntas que vão ser tão inteligentes aí para explorar o que você falou tão bem, porque você colocou vida, né? Mais do que contar, mais do que ler um texto, você colocou vida. E você citou várias coisas, né? Muito, muito, muito fortes. Aliás, é difícil dizer o que você citou que não é forte, mas você falou no início algumas coisas, eu queria voltar. Você falou de Deus. Eu queria primeiro te perguntar isso, porque você citou Deus em alguns momentos. O que Deus é para você? Porque a gente escuta, assim, Brasil é um país cristão, né? Brasil é um país cristão, tem um tanto de gente aí que fala que é cristão e tal, que tem uma bandeira de uma igreja, seja uma igreja A, B ou C, mas às vezes nessas conversas eu percebo algumas pessoas que quando falam de Deus dão uma conotação diferente, além de uma religião ou completamente diferente de uma religião, de forma que existe um impacto real, né, na sua forma de pensar, na sua forma de enxergar as coisas. E como você citou isso umas duas vezes, eu queria te perguntar, quando você fala Deus, como que Deus participa da sua vida? Onde é que ele entrou nisso aí? E o que é realmente Deus? E o que realmente ou é um jargão, um jeito de falar, como alguém que entrou em algum dogma ali, algum ritual, né? E é mais uma atividade que você faz. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, não, sem dúvida. Assim, primeiro que você perguntou para mim, né? Para mim, porque eu acho que o conceito de Deus ou sentir Deus, porque entre o pensar e o sentir hoje tem uma distância. Para mim, Deus é causa primeira de todas as coisas. Então, é a inteligência suprema. Ele é a causa primeira de todas as coisas e para mim ele é a inteligência suprema. Então, quando eu estou vinculado a uma inteligência suprema e eu tenho a crença, seja ela através da física quântica, da terceira lei de Newton, da ação da reação, seja através da reverberação dessa minha crença com o meu próprio inconsciente, independente de qual a linha da psicologia ou da psicanálise comportamental, todas, no meu ponto de vista, são benfazejas. Por quê? Porque eu creio nisso. E eu acho que quando Jesus fala nos evangelhos de que buscar primeiro o reino de Deus porque as demais coisas vos serão acrescentadas, ou de que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, ou seja, que você tem que acreditar em você primeiro, acreditar nas suas habilidades, acreditar de que você é capaz, e essa acreditação que você faz consigo mesmo, ela só pode vir de algo sublime, porque
a vida ela nos impõe tantas provações diretas ou indiretas, porque nós somos sempre reflexos. Reflexos dizem que nós somos a soma das 6 pessoas mais próximas de nós, da nossa primeira infância, de 0 a 7 anos. E então eu acredito que se eu não busco esse reflexo divino, dessa inteligência suprema, de que nos momentos de adversidade, nos momentos de alegria e nos momentos de realização ou dos milagres que a vida também nos concita, essa inteligência suprema ela não está presente, para mim, particularmente. Eu acredito que seria uma vida muito vazia, muito efêmera. Então, por isso que para mim Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Eu não acredito que, por exemplo, uma das maiores bênçãos que eu sempre tive como crença na minha vida é o nascimento de uma criança. A maior bênção que eu tive nessa minha jornada foi ver o meu filho nascer. E para mim, a maternidade, né, ela é um maior milagre da vida e o maior milagre do universo, de Deus, de Alá, seja qual for o nome que o ser humano deu. Porque somente uma inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas poderia gerar a vida de um sopro divino e de um processo de mudança. Eu até brinco em algumas palestras, em alguns núcleos de grupos de jovens que eu frequento, e dos grupos de escoteiro que eu também ainda milito, eu sempre falo que nós nascemos de um processo de mudança, de transformação, que é a fecundação, que é aquela briga, sai daí, não, que o girino vai lá correndo, daí para fecundar e furar lá o óvulo e vai e segue todo aquele caminho engraçado. Você tem que já brigar, lutar e conquistar espaço. Não, esse é meu. E aí você começa o processo de mudança e transformação em virar um feto, depois um bebê, e aí vai. E isso é mudança e transformação, só que por que nós, quando viramos adultos, vamos dizer assim, somos os seres mais afeitos à mudança e à transformação? Sendo que nós nascemos de um processo de mudança e de transformação. E porque a gente não resgata, até falei hoje no Open Mind Brasil, que eu sou do Conselho de Administração do maior grupo de C-Levels da América Latina, que tem mais de 500 C-Levels nesse grupo, né, entre presidentes e vice-presidentes, e eu sou do conselho e o único negro, até enfatizo, e eu falei hoje que eles me perguntaram sobre calma, sobre Deus, também me perguntaram hoje. E eu falei que não existe outro significado para que a gente não consiga isso ou não consiga aquilo se a gente não estiver vinculado a esse sagrado. Porque esse sagrado todos nós temos, independente de qual o nome que cada pessoa dá para esse sagrado. E eu acho que quando você se conecta com esse sagrado, que para mim é Deus, a inteligência suprema, eu acho que você começa a ter uma percepção tanto de vida quanto com o seu próximo, mais próximo de você mesmo, que às vezes é sua mulher em casa, seu filho, sua mãe, seu pai, muito melhor. E eu sempre acreditei no poder do exemplo, de que se eu puder impactar os meus mais próximos a mim mesmo, e esses próximos impactar mais 2 ou mais 10, eu estou fazendo, estou dando a minha contribuição como ser humano. Eu não preciso impactar, eu tenho mais de 30 mil seguidores, por exemplo, numa mídia social profissional, que é o LinkedIn. Não tenho na mídia social porque eu não tenho. Tenho, mas o objetivo sempre foi impactar outros jovens, a eles olharem e falar assim, poxa, tem uma pessoa ali, afro-brasileira ou um brasileiro, que acordou 4, 5 horas da manhã, colocou a cara nos livros, que foi trabalhar, pegou ônibus, metrô, lotação, quando existia, e que se desenvolveu e que conseguiu um espaço profissional, direto ou indireto, e que não precisou utilizar como modelo e referência, e não por demérito jamais, o jogador de futebol ou o pagodeiro, ou alguém da arte e do entretenimento, que é o modelo que muitos jovens de periferia buscam. Eu sou uma pessoa que eu nasci na Moca, sou nascido e criado na Moca, porém,
poucos sabem que eu já passei um período, quando meu pai faleceu, nós perdemos muitas coisas, por várias razões, meu pai também tinha algumas sociedades, e eu já morei, eu não gosto da narrativa de sou preto, periférico e pobre, mas já morei em Coab, e não é nenhum demérito e não é nada negativo ou pejorativo. Então eu consigo entender todos os prismas, sejam de voltar a estar de repente, um bairro ou uma situação, uma circunstância um pouco diferente, vamos dizer assim, ou um pouco melhor do que estar em uma situação 100% periférica. Eu compreendo os dois extremos, só que eu não me fiz vítima em nenhum dos dois extremos. Então eu tentei ser um exemplo positivo, um polo positivo para que outros jovens, como eu venho no trabalho do J Archivement, junto com o Facebook, mostrar para os jovens, porque eu sou fruto de uma escola técnica, eu fiz a última turma de processamento de dados na escola técnica aqui da Moca, no Camargo Correia, que era bem famoso na época, né? E isso me deu uma formação espetacular, porque eu sempre busquei meu autodesenvolvimento por competências e habilidades. Então, eu acho que você ser uma referência positiva nesse sentido, porque essa é a realidade da vida, a pessoa que acorda cedo, que trabalha, que estuda, que luta e que tenta mostrar direto ou indiretamente, se não for naquela empresa, porque cada empresa é uma passagem, se não for naquela, vai ser em outra. E uma coisa que eu sempre tento deixar para os jovens é que, assim, não se sinta subjugado ou nunca deixe alguém desvalorizar você como ser humano e como pessoa, porque naquele ambiente ou naquele lugar você não estava com um perfil aderente ou você não estava sendo utilizado da melhor maneira possível ou desenvolvido da melhor maneira possível, porque tudo é uma passagem. Em outro lugar, pode ser totalmente diferente. Você pode ter um ramp-up espetacular. Tudo é uma questão de circunstância e momento. É igual o casamento e relacionamento. Quem você namora, você noiva, faz o noivado, depois o casamento para conhecer, para entender se tem sinergia, se tem a química, se tem compatibilidades e etc. Então, igual, acho que nos ambientes, eu tentei passar isso e tento sempre para muitos jovens, eu já cheguei a liderar equipes de mais de 450 pessoas sob minha responsabilidade, e a nível América Latina, e eu sempre tentei ser um líder coach, sempre tentei ser um líder que faz a gestão pelo exemplo. Eu nunca fui um líder que fica atrás de um notebook ou um computador e faz. Por muitas vezes, eu vou lá e faço para liderar pelo exemplo. Então, para mostrar também, igual alguns desenvolvedores no ano passado perguntaram, poxa, você conhece Java? Você sabe Java? Eu falei assim, eu sou da época que desenvolvimento de linguagem orientada a objeto nem existia, você tinha que fazer o algoritmo na mão. Eu tive o meu primeiro livro da Colegial Técnico, se chamava Algoritmos. Eu tinha que fazer e desenvolver e fazer cálculo de algoritmos na mão. Então, nada se perde, tudo se soma na vida. Perfeito. Bom, Fernando, para finalizar, não sei se eu falei demais, perdão. Você deixou... Não, tá perfeito, né? Perfeito. A ideia desse programa é ser relevante na vida das pessoas, não é ser famoso, né? A gente sabe se fosse alguma coisa de sacanagem, esse negócio estava bombando. Para mim, são MBAs de vida que muitas pessoas podem usufruir, mas infelizmente poucas entendem dessa forma. E sei que é uma oportunidade que qualquer um que quiser pode ter de conhecer a jornada de pessoas, de profissionais como você, que podem servir de referência para que ele possa aprender com a história dos outros, não tem que sofrer tanto, né, às vezes, para aprender. E eu queria finalizar fazendo uma pergunta, né, que já fosse uma resposta, mensagem para as pessoas, porque você colocou a situação, né, de social, né, financeira, né, de pobreza, falou da questão de moradia, falou da questão de pele, entendi. Mas, por trás disso, você falou antes de Deus e da família, né? Então, embora você tenha tido desafios aí bem maiores que eu, por exemplo, não tive, por exemplo, da cor, né? Tive outros, né? Tenho um filho que é especial, aquele dia a gente desmarcou por causa disso, né? É um outro tipo de situação,
de preconceito, mas enfim, cada um tem um. Mas eu queria chamar a atenção no seguinte aspecto: você teve, né, de onde tirar inspiração para fazer as escolhas certas, que te levaram para o caminho que você está hoje, porque nós sabemos que hoje nós vivemos o nosso futuro de alguns anos atrás. Então, hoje, você vive o futuro daquele tempo lá que você tomou as decisões, mesmo em um cenário difícil, de preconceito, de bullying, de pobreza, do que for, você recorria à sua família, seu pai, sua mãe, que foram pilares, a Deus, sua relação com Deus, com os escoteiros também tenho certeza. Mas eu queria te pedir, para você deixar a mensagem seguinte: e para aquele jovem que vivencia um cenário como esse, mas não teve essa estrutura de família, como Eu é que acho esse que cara se posiciona para não ser vítima e degringolar para o outro lado e perder a chance de construir uma história de sucesso, uma história feliz? eu acredito hoje nós vivemos em um mundo de que os conceitos eles se transformaram também. Então, família não é somente o núcleo de um ambiente consanguíneo. Família são laços afetivos e emocionais que são construídos. E duas pessoas do mesmo gênero é uma família. Então, eu sempre falo que não somente buscar na família em que você escolheu e qual é o modelo que a sua família foi constituída, mas como nós somos seres egressos, né, que necessitamos de modelos e exemplos, eu também busquei muitas vezes muitos modelos externos. Então, eu tive pessoas na minha jornada em que eu olhei e busquei como fonte de inspiração e fui buscar o que aquela pessoa tinha de melhor dentro daquilo que cabia dentro do meu entendimento e daquilo que eu poderia copiar ou também desenvolver. Então, eu sempre busquei também elos externos à minha estrutura espiritual, familiar, para fazer essa minha composição de ser humano que eu sou hoje e de profissional, sobretudo, porque eu trabalho numa área que ninguém da minha estrutura e da história da minha família trabalha, que é inovação e tecnologia. E então eu busquei em muitos profissionais de mercado, alguns se encontram aí, outros já estão aposentados. Sou muito grato o Martins Correia, Sérgio Martins Correia, que foi um grande líder que eu tive, nem foi um chefe, foi um grande líder que eu tive, que me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento. O Jenner Marques, que chegou a ser presidente da Capgemini, também uma grande fonte de inspiração. Renan Mastrange Guedes, um grande amigo meu, que foi contemporâneo comigo em um grupo de jovens, mas sempre foi um ponto fora da curva em qualquer ambiente que ele se encontrava, e hoje tem uma grande empresa e também é um dos professores do doutorado da USP. Então, eu sempre busquei boas referências, em que eu entendia que aquelas referências poderiam me alavancar como profissional, mas, sobretudo, como ser humano. Fernando, você me deixa sem palavras aqui, viu? Eu te faço uma pergunta que eu acho que vai ser difícil, mas você trouxe a resposta, e é aquilo que eu te falei, né? Não tem certo nem errado aqui, cada um tem a sua história, e o objetivo é inspirar as pessoas, e não tenho dúvida que aqueles que vão ver vão ficar assim como eu fiquei. Obrigado demais, tá? Prazer muito grande escutar a sua história, e Obrigado, eu que tenho agradeço. certeza que você vai continuar sendo relevante na vida das pessoas que vão assistir, daquelas que te conhecem. Desejo sinceramente que Deus continue te abençoar, Amém, abençoar obrigado. sua família, seus negócios, e fazer de você cada vez mais essa referência aí no ciclo que você vive. Tenho certeza, né? Seu pai não está aqui, mas a sua mãe, se assistir esse vídeo, né? Gostaria que ela assistisse. Sim. Como é que ela chama? Marilza. Dona Marilza, queria dizer para a senhora assim, parabéns pelo filho que a senhora tem, viu? Um exemplo e uma referência, e tenho certeza que a senhora tem uma participação gigante. Parabéns para a senhora. Um abraço. Obrigado. Obrigado demais, Fernando. Obrigado, Alex. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus.